Próximo exercício, próxima questão. Uma empresa do setor de varejo está avaliando o projeto de investir ao longo do final do ano corrente, aquisição de um software para controle de contas a receber e redução da inadimplência da clientela. O valor estimado para a compra do software é de 500 mil. Avalia-se que o software será usado por 4 anos, período no qual será integralmente amortizado de forma linear. Então, a despesa de amortização, 500 mil dividido por 4. Não haverá revenda desse software ao final do referido período. A despesa nova da empresa com maus pagadores, ou seja, prejuízo com maus pagadores, é de 550 mil. Considera-se que ela cairá para 300 mil com o uso do novo software. Então, temos aqui o benefício desse software. Uma redução de despesas de 250 mil. Né? A aquisição do software não terá impacto nas vendas anuais da empresa. O enunciado não fala nada sobre o capital de giro. Não vai ter impacto também no capital de giro. Tá? Então, uma questão similar às anteriores, similar à primeira questão. A segunda questão foi um pouquinho mais pesada, porque tínhamos o custo de oportunidade de equipamentos. Tá? Então, essa questão aqui, vocês têm condições tranquilamente de resolver. Correto? Havendo qualquer dúvida, é só me interromper. Tá? Então, temos a compra do software, 500 mil, despesa de capital. O uso do software por 4 anos. Então, o horizonte de projeto de 4 anos. Esse horizonte de projetos, ou nesse horizonte, teremos uma redução de uma despesa com maus pagadores, uma redução de 250 mil. Mas teremos um aumento de uma outra despesa, que é a de amortização. O software vai ser comprado por 500 mil, horizonte 4 anos. Então, a despesa de amortização incremental vai ser de 125 mil. Então, nós vamos ter, ao longo de cada um dos 4 anos, um aumento de uma despesa de 125 mil, é a de amortização, e a redução de uma outra despesa em 250 mil, a despesa com maus pagadores. Então, em termos líquidos, o projeto vai estar proporcionando a cada um dos 4 anos um aumento do lucro operacional da empresa. Então, é projetar esse lucro operacional, projetar como consequência o imposto de renda, o lucro operacional líquido e, finalmente, o fluxo de caixa operacional. Tá? Então, essa questão é praticamente idêntica à nossa primeira. Ok? Qualquer dúvida é só interromper. Nossa quarta questão: redução de custos. Um projeto envolvendo melhorias operacionais de uma linha de produção permitirá que os custos operacionais anuais sejam reduzidos em 500 mil a partir do início do próximo ano, por um horizonte total de 5 anos. Será comprado ao final do ano corrente um pequeno conjunto de equipamentos por 2 milhões. Os mesmos serão depreciados linearmente ao longo dos 5 anos. O projeto irá demandar despesas de montagem e desmontagem ao final do ano corrente, totalizadas em 300 mil. Os equipamentos poderão ser revendidos ao final de 5 anos por 400 mil. Bom, aqui não fala que essa receita de revenda, nela já está sendo subtraída o eventual imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, vocês teriam que contabilizar a revenda por 400 mil ao final dos 5 anos, vai se traduzir em que valor de ganho de capital? Havendo ganho de capital, a nossa tributação vai ser a 34%. Tá? Então, o assunto é revenda de equipamentos, cálculo do ganho de capital, a gente já viu nas aulas anteriores. Qual o benefício que esse projeto traz? Uma redução de custos operacionais em 500 mil. Então, a cada um dos 5 anos,
nós vamos ter uma redução de uma despesa operacional em 500 mil. Mas vamos ter como contrapartida um aumento de uma outra despesa de depreciação de equipamentos, ao valor de 2 milhões dividido por 5. Horizonte projeto, 5 anos. Esses equipamentos também serão depreciados ao longo de 5 anos. Então, nós vamos ter o aumento de uma despesa, depreciação, 2 milhões dividido por 5, 400 mil a cada ano. E uma redução de outra despesa operacional, 500 mil. Então, em termos líquidos, ao longo de cada um dos 5 anos, o lucro operacional da empresa vai aumentar em 100 mil. Lucro operacional aumentando em 100 mil, o imposto de renda vai aumentar em 34 mil. E é só calcular o incremento do lucro operacional líquido e transformar em fluxo de caixa operacional incremental. Então, essa questão é idêntica à questão 1 também, trazendo apenas como, assim, informação complementar ou análise complementar. Essa receita de revenda, ela precisa se traduzir também em imposto de renda sobre ganho de capital. Então, ao final dos 5 anos do projeto, nós vamos ter um fluxo de entrada de caixa, receita de revenda, 400 mil, mas vamos ter um fluxo de saída de caixa, que é o imposto de renda sobre ganho de capital. Tá? Então, nós vamos ter um FV ao final dos 5 anos, diferentemente dos exercícios anteriores, onde o FV estava nulo, né? Nessa questão, nós vamos ter um FV com um determinado valor a ser calculado. O impacto do projeto sobre o capital de giro, se o enunciado não falar nada, porque esse projeto não vai impactar no capital de giro da empresa. Então, nós vamos ter apenas o PV, o PMT vai ser o fluxo de caixa operacional, e o FV vai ser a revenda por 400 mil, menos o imposto de renda sobre o ganho de capital. Ok? Veja se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão, antes de a gente partir para a derradeira da lista de hoje. Então, aqui é só vocês relembrarem o aspecto do imposto de renda sobre o ganho de capital. Tá? O resto da questão é tranquila. A última questão. Melhorias, exames clínicos. Uma empresa está avaliando um empreendimento com horizonte de 5 anos, visando melhorias operacionais na realização de exames clínicos. Haverá necessidade de investimento no ano corrente de 3 milhões em equipamento e de 500 mil em software clínico. A receita anual da empresa com prestação de serviço deverá aumentar em 900 mil. Então, a gente tem aqui uma novidade com relação aos exercícios anteriores. O projeto que propõe melhorias operacionais vai estar trazendo um aumento da receita operacional da empresa em 900 mil. Pode ser que esse seja o maior benefício do projeto, mas vamos ler o restante. Como benefício adicional, o custo operacional anual com materiais de manutenção deverá cair em 200 mil. Então, temos 2 benefícios aqui se adicionando. Temos o aumento da receita em 900 mil e a redução de um custo ou de uma despesa em 200 mil. Ou seja, em termos líquidos, o projeto vai estar aumentando o lucro operacional da empresa em 1 milhão e 100 mil. Tá? Mas temos que contabilizar a despesa de depreciação do equipamento e de amortização do software, mas ambos vão ser depreciados e amortizados de acordo com a vida útil de 5 anos.
Então, a gente pode juntar o soft e o equipamento e contabilizar uma despesa de depreciação e amortização correspondendo à compra do equipamento, 3 milhões, mais compra do soft, 500 mil. Total, 3 milhões e 500 mil. Dividido por 5 anos, a despesa de depreciação incremental vai ser de 3 milhões e 500 mil, dividido por 5 anos, 700 mil. Então, a despesa incremental do projeto vai ser de 700 mil. Se eu errar em contas de cabeça, vocês me corrijam, tá? Então, vamos ter o aumento de uma despesa em 700 mil. É a despesa de depreciação e amortização. Vamos ter uma redução da outra despesa, 200 mil. E vamos ter um aumento da receita, 900 mil. Então, a gente já tem algumas contas que dá para fazer de cabeça, mas vou colocar no quadro para ficar melhor organizado. Tá? O valor de revenda do equipamento, ao final do projeto, está estimado em 1 milhão. Como o enunciado não fala nada em termos de, e nesse valor já está subtraído o eventual imposto sobre ganho de capital, é porque esse valor de revenda ele ainda precisa ser traduzido em imposto de renda sobre ganho de capital. Esse equipamento ele vai ser utilizado por 5 anos. E ao longo dos 5 anos ele vai sendo depreciado. Isso significa que ao final dos 5 anos o valor contábil desse equipamento vai estar totalmente zerado. Então, essa receita de revenda vai se traduzir integralmente em ganho de capital. Imposto de renda, 34% de 1 milhão. Imposto de renda sobre ganho de capital, 340 mil. Tá? Então, vou fazer aqui o registro dessas informações aqui no quadro. Para isso, vou interromper aqui o compartilhamento. Vamos lá. Horizonte de 5 anos. Nós vamos ter, no ano 5, além do fluxo de caixa operacional incremental, nós vamos ter a revenda de equipamentos. Revenda de equipamento. Tá? Então, eu vou deixar uma coluna para o ano 0, uma coluna para os anos 1 a 4, uma coluna para o ano 5. Fica mais fácil assim. Incremento de receita operacional, incremento de custo operacional, incremento de despesa e depreciação, lucro operacional, imposto de renda, isso. Então, vou manter aqui esses registros. Não temos mais o assunto de custo de oportunidade, mas temos a de compra de equipamento. Né? Compra, eventualmente, revenda. Lucro operacional, imposto de renda, lucro operacional líquido, isso. Fluxo de caixa operacional. Tá. Sempre aqui no final do quadro falta espaço, né? Mas eu voltei então. De acordo com o enunciado, o enunciado não fala nada em capital de giro, fala investimento em capital de giro será irrisório. Então, o impacto do projeto sobre o capital de giro da empresa, zero. Então, eu vou gastar esse espaço aqui para considerar compra de equipamento, considerar revenda, considerar imposto sobre, colocar aqui para ganhar espaço, ganho de capital.
Então, essas três linhas vão se traduzir no fluxo de despesa de capital. Então, uma coluna para o ano zero, uma coluna para os anos 1 a 4, horizonte de, me perdi com relação ao horizonte aqui, 5. Então, uma coluna para os anos 1 a 4 e uma coluna para o ano 5 só por causa da revenda de equipamentos. Então, no ano zero, nós não vamos ter despesas pré-operacionais, despesa com montagem, desmontagem, não é isso? Nós vamos ter apenas, no ano zero, a compra de equipamento. Fluxo de caixa operacional incremental no ano zero em 1. Então, no ano zero, nós vamos ter apenas o fluxo associado à compra de equipamentos. Deixa eu ver aqui, compra de equipamentos. Vou ver aqui, mais fácil. Compra de equipamentos e compra de software. Eu vou colocar aqui, para ganhar espaço no meu quadro, compra de equipamentos de software ou compra de imobilizado, mas intangível, tá? Equipamentos mais software. Então, só uma questão de ganhar espaço aqui, meu quadro é muito pequeno. Ok? Então, compra de equipamento mais software. No ano zero, o desembolso total vai ser de 3 milhões e 500 mil. Lucro saída. Nenhuma revenda no ano zero. Então, obviamente não tem imposto sobre ganho de capital no ano zero, porque não tem revenda. Então, o fluxo de gasto de capital, ou fluxo de despesa de capital, no ano zero é apenas menos 3 milhões e 500 mil. Menos 3 milhões e 500 mil, o fluxo de despesa de capital no ano zero. Tá. Vamos ao fluxo de caixa operacional, que é o que demanda sempre mais tempo. O projeto vai estar aumentando a receita operacional da empresa em 900 mil. E o mesmo vai ocorrer, provavelmente, no ano 5. O custo operacional da empresa vai diminuir em 200 mil. Então, custo operacional incremental, menos 200 mil. A despesa de IA vai aumentar em 700 mil. Imobilizado mais intangível, 3 milhões e 500 mil. Depreciação e amortização por 5 anos, 3 milhões e 500 mil dividido por 5. O incremento da despesa de DA, 700 mil. Então, em termos líquidos, a cada um dos 5 anos, o lucro operacional da empresa vai aumentar em 400 mil. É isso. 900 mil, benefício de redução de custo de 200 mil, que significaria um aumento do lucro operacional de 1 milhão e 100, menos 700 mil, 400. Então, o que o projeto está prometendo é aumentar o lucro operacional da empresa em 400 mil a cada ano. 400 mil tributado a 34%. Um aumento do lucro operacional, ou, desculpa, um aumento do imposto de renda de 136 mil. O lucro operacional líquido, então, vai aumentar a diferença. 364 mil, será que eu estou errando de conta de cabeça? Acho que não. 364 mil é o incremento do lucro operacional líquido da empresa.
Transformando o incremento do lucro operacional líquido em incremento do fluxo de caixa operacional, eu vou readicionar a despesa de DIA incremental, que é de 700 mil. Então, o incremento do fluxo de caixa operacional, 700 mil mais 364 mil, 1 milhão e 64 mil. Está aqui no nosso PMT, 1 milhão e 64 mil. Então, a parte mais trabalhosa foi feita. Fluxo de caixa operacional, 1 milhão e 64 mil. Com relação a capital giro, nenhum impacto. Com relação ao fluxo de despesa de capital, o fluxo de saída no ano 0. E no ano 10, temos uma revenda estimada em 1 milhão. Deixa eu ver aqui. O valor de revenda é estimado em 1 milhão. Então, teremos uma revenda de 1 milhão. Tá? O imposto sobre ganho de capital pode ser calculado aqui tranquilamente de cabeça. Equipamento sendo revendido por 1 milhão, quando contabilmente já vai estar totalmente zerado, o valor contábil vai estar zerado, então, em termos líquidos, o ganho de capital vai corresponder ao próprio 1 milhão. Ganho de capital de 1 milhão tributado a 34%, imposto sobre ganho de capital, então vai ser de 340 mil. Receita de revenda, entrada, imposto sobre ganho de capital, saída, o fluxo de despesa de capital no ano 5 vai ser 1 milhão, entrada, menos 340 mil, saída, vai ser de 660 mil. Então, agora é só totalizar o nosso fluxo de caixa livre do projeto. No ano 0, menos 3 milhões e 500 mil, somente decorrente do fluxo de despesa de capital. Do ano 1 ao ano 4, 1 milhão e 64 mil, somente decorrente do fluxo de caixa operacional. E no ano 5, fluxo de caixa operacional, mais os 660 mil. Okay? Trabalhando com a calculadora financeira, se vocês quiserem já obter o valor da TIR, vamos dizer que fosse uma questão com acesso à calculadora financeira, o PV seria menos 3 milhões e 500 mil, o N seria 5, o PMT 1 milhão e 64 mil, e o FV, tudo que está lá na data final do ano 5 e não corresponde ao PMT. O FV, então, seria os 660 mil. Então, com essas informações, a calculadora financeira a gente obteria imediatamente a TIR. Não é isso? Dúvidas? Tranquilos? Tranquilo. Bom, o que eu queria passar para vocês na aula de hoje eram só esse exercício. E aí, lembrando que eu tinha comentado na aula anterior, a gente pode ter algum projeto em que seja um misto de melhorias operacionais com, eventualmente, expansão, tá? A gente pode ter, então, um projeto que não é só voltado para melhorias operacionais, nem é um projeto voltado só para substituição de equipamentos. O importante é vocês verificarem no enunciado, considerando no caso acadêmico, né? O que é relevante e o que é irrelevante. O que for irrelevante, esquece. Não vai fazer parte das contas. O que é irrelevante? É aquilo que não vai sofrer mudanças independentemente da tomada de decisão. O que é relevante é o contrário. É aquilo que pode mudar de valor em função da decisão, aprovar ou não aprovar o projeto. Okay? Então, esse é o segredo. Tá? Eu acredito que com isso eu já estarei fechando o assunto
elaboração do fluxo de caixa do projeto. A não ser que até a próxima semana eu resolva tratar especificamente de algum outro caso, algum exemplo, talvez um projeto com perfil não convencional. Tá? Mas eu diria que 90% ou 99% do que eu gostaria de tratar, já tratei nessas nossas últimas 4 aulas. Lembrando, a primeira aula foi projeto voltado para a produção de um novo bem ou um novo serviço. Segunda, projeto associado à substituição de equipamentos. Terceira, projeto voltado para a expansão de uma capacidade instalada. E agora, projeto voltado para melhorias operacionais. Tá? Existe uma questão do ENAD, uma questão interessante do ENAD, que era uma questão discursiva. ENAD 2011. Então, é a última coisa que eu vou estar, de repente, apresentando hoje, para que vocês tentem resolver essa questão. É uma questão relativamente simples. É aqui, questão do ENAD 2011. Uma empresa de engenharia, veja que tem espaço aqui para os rabiscos. A Professor, questão... acho que você não está compartilhando a tela. Ah, sim, obrigado por lembrar. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aqui. Então, questão do ENAD 2011. Então, tem um espaço aqui para rabiscos e, no final das contas, o que a questão pede? Calcular o investimento total, receitas anuais, depreciação anual dos equipamentos e dos demais investimentos e apresentar a projeção do fluxo de caixa para os 3 primeiros anos desse empreendimento, no formato de uma planilha. Os 3 primeiros anos, mais o horizonte do projeto, se não me engano, é de 10 anos. Deixa eu dar uma lida aqui no enunciado. Uma empresa de engenharia está fazendo o planejamento financeiro do projeto de uma unidade de tratamento de efluentes para determinada localidade para concorrer a uma licitação. Então, a prestação de um novo serviço para essa empresa, ela começaria a prestar esse serviço. Essas instalações devem atender aproximadamente 30 mil pessoas, tratando 60 metros cúbicos por ano por habitante. Temos 30 mil habitantes. Serão necessários investimentos da ordem de 10 milhões em equipamentos, ainda 15 milhões em redes coletoras e demais instalações. Tá? Rede coletora e demais instalações significa que, por exemplo, tubulações, válvulas, etc. Tá? Então, além dos equipamentos, temos essas redes coletoras e demais instalações. Enquanto que os gastos com operação e manutenção, OIM, totalizam 2 milhões por ano. Então, esses gastos com operação e manutenção são despesas operacionais, tá? Despesas operacionais, 2 milhões por ano ao longo do horizonte do projeto. A depreciação anual dos equipamentos fica em 10%. Okay? Então, significaria de forma indireta que a vida útil desse equipamento seria de 10 anos. Enquanto para os demais investimentos deve ser utilizada a taxa anual de 4%. Tá? Então, depreciação dos equipamentos, depreciação anual, 10% sobre 10 milhões. A depreciação dos demais investimentos, tá? Rede coletora e demais instalações, vai ser calculada uma outra taxa, 4%. Então, 4% sobre 15 milhões. 4% vezes 15 milhões. Então, é somar essas duas depreciações. Tá? O retorno do investimento é obtido pela cobrança de uma tarifa de R$ 5,00 por metro cúbico de efluente tratado. Então, aqui o cálculo da receita incremental. Tá? A receita incremental vai ser decorrente
da cobrança de uma tarifa de R$ 5,00 por metro cúbico de efluente tratado. A taxa mínima de atratividade foi definida em 15%, TMA 15% ao ano. E tais instalações poderão ser operadas durante 10 anos. Está aqui o horizonte de projeto. Sendo devolvidos ao poder concedente ao final desse período sem nenhum ressarcimento, valor residual nulo. Então não temos nenhuma receita de revenda ao final do uso dos equipamentos, das instalações. Tá? O enunciado também não fala nada sobre capital de giro, ou seja, o impacto do projeto sobre o capital de giro da empresa é considerado irrelevante. Ok? Considerando apenas os dados fornecidos, faça o que se pede nos itens a seguir, apresentando os cálculos utilizados na sua resolução. Tá? Eu tenho aqui um comentário, uma caixinha de comentário, que é a seguinte: o enunciado não fala em nenhum instante sobre a alíquota do imposto de renda. Então imagine duas coisas. Primeira, vocês estando realizando essa questão de ENAD com os dados que estão aqui. Segunda, se eu tivesse elaborado essa questão do ENAD, ou se eu quisesse aproveitar essa questão do ENAD, eu informaria: essa empresa é tributada sobre o lucro real, a nossa alíquota de 34%. Então considerem, questão do ENAD não falou nada sobre a alíquota do imposto de renda. Questão que eu aproveitaria, eu diria, o imposto de renda é calculado a 34%. Ok? Então, é isso que eu passo para vocês. Divirtam-se com essa questão do ENAD. É uma questão que entra no rol daqueles projetos voltados para a produção de um novo bem ou prestação de um novo serviço. Ok? Alguma dúvida nesse momento sobre a leitura do enunciado? Caso contrário, para de compartilhar. E por hoje, interrompendo aqui